Olá, Lídia chegou, Carol Sai de chegou. casa sem rumo, vai pra praia viajar. Ó, tô colocando uma musiquinha de fundo aqui, esperando nossa convidada, Quando para você ficar foi mais embora, agradável a me espera. abandonou. Aí veio a solidão para me acompanhar. E pra Stanley me chegando. consolar, veio a lua me Eu não sei quem é um outro colega abraçar. aqui. Asha Me Abdala. disse, lua, Não vem sei qual é o nome. comigo. Imagino que seja Quero Abdala. Boa noite. me Agora boa manda noite de verdade, porque são mensagem, 18 horas me batendo. leva pra minha estrada Stanley, boa favorita. noite, querido. Quando Saúde, boa noite, esse saúde. lugar vem me Carol, Lídia, visitar, feche os teus olhinhos, o deixe que eu vou te levar. Lídia. Feche os teus olhinhos e Raquel deixa já que eu chegou vou te aqui, tá pedindo levar. Quando você for embora, entrar. aí veio a solidão para me acompanhar. E pra me consolar, veio a lua me Olá, Olá, abraçar. tinha colocado tudo até um bom? sonzinho hoje, esperando. Deixa eu pausar agora, que agora não precisa mais de sonzinho. Tá me ouvindo bem? Eu te escuto bem e você, querida? Também. Ótimo, que bom tê-la conosco. Você tá bem? Eu estou bem. Você, nos encontramos rapidamente em São Paulo antes dessa loucura de pandemia, né? Foi o último Foi momento bem assim de na cara da evento. loucura, lembra? Exatamente. Dividimos a mesa de debates, ou você conduziu parte do painel dos painéis da manhã Da manhã. e eu conduzi parte dos painéis da tarde. Acho que foi isso. Isso Foi mesmo. a Connect Law aqui em São Paulo, em final de fevereiro, começo de março, talvez. Foi março, uma semana depois, foi o confinamento, isolamento. Foi minha despedida assim de eventos ao vivo. Não, eu também. Vou te dizer que foi o último evento que eu participei. Esses dias eu até fiz uma postagem. Saudade de um evento, né? Sabe aquela meme que virou. É, Eu fiz uma saudade de um postagem de um evento. evento, né, minha filha? Porque a foto veio como lembrança de. Eu falei, gente, último evento pré-pandemia, tô precisando de um evento, tô precisando daquela aquela vontade que a gente tem de dar aquela caprichada, sair de casa e ir para um evento, fazer networking, conversar, conhecer pessoas novas. Isso dá tanta saudade. Essa é a parte que mais dá saudade nessa fase de isolamento, né? E trocar energia, não é, Celina, com evento, né? Aquela energia que não se compara, né? Não, não se compara. Eu sei que tem uma galera aí que gosta, que tá super bem adaptado. Eu falo que não, que eu gosto mesmo é de abraçar, pegar na mão e dar oi, trocar. Tem um calor humano aí nessa aproximação presencial que não substitui. Essas tecnologias são maravilhosas, mas não substitui a presença humana, não, né? Mas é isso, querida. E como é que vocês estão aí? Também em fase, tá em total isolamento, tá flexibilizado? Como é que está aí para você? Aqui em Recife agora acabou o lockdown, né? Nós estamos retomando aos poucos, mas ainda tem muita parte do comércio fechada, restaurante. É, São Paulo, se não me engano, essa semana comecei. Você está em São Paulo, não é? São Paulo essa semana iria retomar. Eu estive em São Paulo semana passada e é uma tristeza rodar em São Paulo com tudo fechado. Vou te contar, viu? Imagina para nós, então. Você sabe que eu demorei 2 meses para pegar o carro e pegar 23 de maio para um compromisso. E aquela coisa absurda, né? Paulista odeia pegar e ficar no trânsito na 23 de maio. Eu peguei aquela 23 de maio numa terça-feira, no horário de pico, vazio. Deu uma mistura de satisfação, porque eu estava vivendo aquele momento, e ao mesmo tempo de tristeza de falar, gente, o que aconteceu com essa cidade? Parada, totalmente isolada, sem pessoas, sem trânsito. É muito, muito curioso isso tudo que Uma a gente. vantagem foi o trânsito, né? Porque São Paulo deixou circular essa semana de forma mais rápida, mas eu acho que ainda assim não compensa a tristeza de ver tudo fechado. Ontem eu compartilhei na minha rede pessoal e também aqui na rede da Fora Legal Oficial um artigo que foi publicado no Jornal Estado de São Paulo, do nosso colega do SICA, do Leonardo Sica, em que ele fala, né? Bom, temos shoppings abertos, temos parques sendo. Eu compartilhei porque eu achei muito, muito bacana a abordagem dele, do artigo. E é isso, a gente tem tudo aqui caminhando para uma reabertura, que a gente espera que seja, de fato planejada e organizada e que não tenhamos nenhum recuo nessa decisão.
apesar de que estamos vendo muito exterior recuando na decisão da reabertura, o que causa muita tristeza, né? Porque você imagina que a coisa está se restabelecendo e caminhando, e de repente recua para uma faixa de vermelha, né? De risco maior, e daí tem que fechar novamente, novo isolamento, tudo isso é muito complicado. Mas, apesar desse medo, a coisa aqui está caminhando sim. Agora, estamos esperando para ver como é que o judiciário vai funcionar e vai se posicionar em relação a isso, porque dependemos todos da justiça, é serviço essencial. Exatamente. Exatamente. E aí nossa vida vai não mais retomando, não é? Porque nunca mais será a mesma. Sim, sim, não será Iremos mesmo. nos adaptar às novas formas aí de trabalhar, né? Criar novas soluções, ainda que volte essa parte presencial, acho que muita coisa vai mudar e muita coisa bacana. E a gente aí vai falar de muita ferramenta que pode ajudar o advogado que está nessa onda de transformação, não é, Celina? E você acompanha bem isso, estou aqui com a nossa pauta em mãos, que eu acho que a gente tem muita coisa bacana para abordar, né? Queria te, assim, eu acho que assim, admiro o seu trabalho, acompanho o seu trabalho, mas queria que você falasse um pouquinho do que você vê como grandes oportunidades. Acho que temos aí 6 principais pontos para a gente colocar, né? Da parte ferramental. Mas o que você, nesse período de pandemia, como é que você viu especialmente os escritórios se posicionando? Essa guerra, essa corrida do vamos ter que enfrentar uma nova perspectiva de transformação digital efetiva, porque agora não temos mais o que fazer, senão nos adaptarmos a uma nova realidade, né? Como é que você viu isso? Exatamente. Eu vi como um choque, na verdade, porque os escritórios não estavam preparados para isso, tá, Celina? Vamos falar assim que o escritório e a advocacia ainda estava galgando aí os passos para entrar no digital. Nós conhecemos esse desafio da classe em migrar para o digital. Então, tanto os escritórios, o advogado em si, enquanto profissional, não estava preparado para isso aqui, para esse trabalho diferente, para lidar com o cliente à distância, tanto no aspecto ferramentas como no aspecto comportamento, tá? Foi muito desafiador e ainda é, e tem muito advogado que ainda está fora, porque não se vê falando, não é, dessa forma aberta para todo mundo. E isso impacta também na atividade, porque a atividade, ela de certa forma, ela vai migrar muito para o online. Ela já migrou obrigatoriamente, mas ela não vai ter um recuo 100%. Ela não volta para o cenário anterior. Então, eu vi o desafio no aspecto individual e vi no aspecto de gestão mesmo, tá? Gerir a equipe à distância, os escritórios também lidaram com esse desafio. A questão do home office foi muito impactante para o profissional, ainda o é. Não é todo perfil que se adapta ao home office. Eu fiz treinamento dentro de escritório e só quando você conhece bem o perfil daquela equipe, daqueles profissionais, você consegue fazer um alinhamento para que a produtividade pelo menos se mantenha ou que o impacto na saúde, digamos, seja menor. Porque aí... Aqui eu tenho que dar um oi para ela, querida, minha parceira de vida, uma mulher que eu admiro, uma profissional que eu admiro muito. Beijo, Pri. Priscila Spadinger. Se você... vamos dar um beijo, alô para todo mundo aqui que está na live, muita gente entrando. Ela está dizendo aqui que não dá para chamar o que estamos vivendo hoje de home office. É difícil mesmo, Pri, porque eu vou te dizer... Eu não estou adaptada a esse cenário que estou obrigada a viver e acho que nunca estarei. Eu ainda estou em trânsito de encontrar o melhor modelo para a minha vida. E quando eu vejo as pessoas super seguras em relação aos cenários, eu falo, gente, será que eu estou retardatária nesse processo? Ou será que estão vendendo uma imagem que não é real? Porque, na real, eu ainda não encontrei esse modelo. Eu tenho uma filha pequena em casa. Eu tenho um escritório ali que eu trabalho, as portas fechadas. A Pri também tem criança pequena, sabe como é que é. Então, por mais que assim, não, é lindo, eu vou me trancar lá. Não, tem uma criança querendo, arrombando a porta em alguns momentos do dia. Tem um monte de coisas para lidar que, vou me acostumar. Não, não vou e não quero, porque isso também gera na minha filha uma situação de se sentir desamparada, porque se minha mãe está em casa, por que ela não me dá atenção? Então você se vê na obrigação de dar atenção, não é só se trancar num quarto e fazer home office. Então, talvez por eu ter filha pequena, eu acho que quem tem filhos pequenos sofre um pouco mais com essa angústia que eu sofro, que é assim, não estou adaptada e não vou me adaptar a esse modelo que eu estou vivendo hoje e tenho que encontrar novos modelos e novos caminhos para mim.
Ainda não sei quais são, mas hoje já estou mais confortável do que estava há um mês atrás, há 3 meses atrás. E a gente vai construindo no dia a dia novos modelos e novos formatos. E cada um com a sua realidade, mas não tem saída milagre, receita de bolo para seguir, né? A gente tem que ir no dia a dia encontrando esses novos caminhos e essas novas possibilidades. É porque somos adaptáveis. No final das contas, o ser humano se adapta. Agora, uns se adaptam com mais facilidade e outro vai ser no sofrimento, não é, Celina? Assim, e a maioria nessa pandemia foi no sofrimento. E aí os impactos eles vão chegando e repercutindo na esfera profissional também, não é? Sem dúvida. Vamos entrar na nossa pauta aqui, né? Porque tudo isso que a gente está falando tem tudo a ver com a gente está dividindo angústias e o pessoal que está aqui nos acompanhando conta pra gente, tá? Quais são as suas, do âmbito de ferramentas, de gestão, de controladoria ou de vida mesmo, de home office, como é que está vivendo esse momento. Coloca aqui pra gente, que eu adoro fazer lives e sempre ter aqui o feedback de quem está ouvindo a gente, de case. Ô, Celina, o seu tá cortando um pouquinho para mim. O meu também para vocês aí, a minha transmissão tá bem para vocês? Para mim tá ok. Pessoal que nos está ouvindo, dá um joinha se tá ok ambas. É, porque eu terminei que eu não entrei no Wi-Fi, eu tô com receio da conexão não ficar tão boa. Não, para mim tá ok aqui em relação ao sinal e tá chegando bem. Vamos esperar o reporte de quem está ouvindo. Ouço bem as duas. O pessoal está dando ok, tudo bem. Então, pronto. Então vamos lá. Vamos lá. Ferramentas para ajudar advogados no dia a dia. Conta qual que tem sido a tua experiência, o que você tem visto aí de oportunidades, de coisas bacanas que você acha que é imprescindível dizer para o público que está aqui com a gente. Conheçam, vão atrás, que vi funcionando, que é legal, que faz sentido, de metodologias. Você me perguntou um pouquinho, assim, o que eu faço hoje, né? Para poder só clarear essa visão de ferramentas. Eu sou advogada, hoje muito menos atuante, praticamente não atuo. Realmente eu migrei para essa área de mentorar e dar suporte e desenvolver os profissionais. Mas esse ano eu fiz 20 anos de carreira e atuei praticamente 18 anos na advocacia. Então, o olhar quando eu mexo com essas ferramentas, é o olhar de quem conhece o campo, de fato, né? Atuou, isso faz muita diferença, muita. Nossa história é bem parecida, tá? Tô há 20 anos, 22 anos no segmento jurídico e é isso também. Militar de verdade na advocacia, coisas são muito pequenas, assim, coisas muito estratégicas, eventuais, mas minha vida e meu olhar hoje é para gestão, para mentoria e para todas essas perspectivas. Legal. E aí eu atuo hoje com essa parte de desenvolvimento de advogados e termina que você tem essa visão muito ampla de muitas ferramentas e termina que é necessário recorrer às ferramentas que hoje tem no mercado, porque o advogado ele não pode mais sair, Celina, na minha visão, tá? Na minha visão, isso desde 2016, quando eu busquei esse desenvolvimento pessoal todo e essas outras ferramentas de apoio aí para crescimento. Mas eu não vejo mais o advogado hoje sair só da faculdade com os recursos de conhecimento que ele recebe lá, tá? Então, eu separei aqui 3 seleções, digamos, de ferramentas que eu imagino muito, que eu entendo muito importante para o advogado. Primeiro, ferramentas de conhecimento, as educativas. Não é? Dele entender que hoje, aí eu vou falar da revista, que a gente está lançando uma revista jurídica para dar essa visão para o advogado do que existe no mercado hoje. O mercado hoje não é só mais aquilo que você fez lá atrás. O mercado hoje ele está completamente inovador, diferente. Você precisa de uma visão completa de empreendedorismo, de inovação, né? Na parte de tecnologia, na parte de desenvolvimento pessoal, na parte de gestão. Então, quanto mais o advogado ampliar o conhecimento, né, se educar mesmo, conhecer, aprender, ele aumenta e abre a mente para o que é novo. Sim, aquele romance da advocacia do advogado que é um excelente advogado, bom advogado tecnicamente falando, ela não existe mais. Isso é uma coisa. Ser bom advogado do ponto de vista técnico, ok. Ter escritório, conduzir um negócio, ter aptidão para controladoria, para gestão, e ter esse olhar sobre negócio, assim, enxergar como um empreendedor, que é o que somos, é o grande desafio da mudança de mentalidade para todos os profissionais, né?
É. É mudança de mentalidade, na verdade. Claro que vamos ter os advogados ainda só técnicos, tá? Não é todo mundo que vai querer empreender na advocacia, vai querer continuar exercendo só a técnica. Mas quem quer montar seu escritório, quem quer realmente crescer, é outra história. E aí as habilidades são múltiplas, né? As competências são outras, não são essas competências só técnicas. Isso é muito básico agora para dentro do cenário da advocacia. Então, ferramentas de conhecimento, eu diria, adquira, conheça, recorra a ferramentas que te possibilitem aumentar essa visão, ampliar. Porque a gente sabe que nem todo mundo está conhecendo o que nós conhecemos hoje do mercado novo do advogado. Tem gente que sai da faculdade e acha que é aquele romance lá de trás, não é? Depois, ferramentas de gestão processual. Para mim, também, aí vamos falar, porque estamos numa plataforma aqui de gestão. É muito importante quando a gente quer falar de resultado, sabe, Celina? Resultado, aumento de performance e de resultado. E aí depois a gente vai esmiuçando aí. E outras ferramentas que eu entendo importantes são ferramentas comportamentais, para fazer essa mudança de mentalidade. E aí entra no treinamentos, mentoria, ele vai, de repente, fazer um processo de coaching, ele vai fazer uma auditoria de perfil comportamental, que eu também vou falar que para mim hoje isso é indispensável para o advogado e para o escritório, tá? Por quê? E a gente vai entender depois. Porque não adianta eu fazer todas as outras, colocar tecnologia no meu escritório, colocar software de gestão, se eu não entendo de pessoas. Com certeza. Até porque tudo começa e termina nelas. As tecnologias são ainda negócio, né? O cliente. Toda uma automação e robôs trabalhando, a gente sabe que é o ser humano que faz a coisa acontecer, um bom setup, uma boa implantação. Eliane Geirão chegando ali, beijo, querida, boa noite. É isso, tudo começa e termina em pessoas. E olha, você fique muito à vontade para citar o que você gosta, o que você conhece, o que faz sentido. Para nós aqui não tem esse negócio do politicamente correto, não. Aqui nós estamos no canal da Foreligo, não vai poder falar de empresa X ou Y, que pode ser concorrente. Aqui a gente fala muito daquilo que funciona, e eu sou a primeira, como eu venho de uma carreira consultiva, de mentoria e tudo mais, às vezes eu digo para pessoas que nos procuram, profissionais, eu penso que a Foreligo eu queria conhecer. Quando eu conheço a dor, eu falo, não é a Foreligo para você. Você tem esses caminhos. Porque eu acho que o que é importante é que haja sinergia e verdade sempre na mesa. Então, fica muito à vontade para citar o que você quiser, porque nós temos aí grandes amigos, empresas, entre aspas, concorrentes, que nunca nós vemos como concorrentes, cada um com seu posicionamento, com a sua forma de entender seu produto. Então, não tem problema nenhum, pode ficar à vontade. Até porque quem está aqui, com certeza, às vezes quer uma dica mesmo de alguma coisa que ele queira conhecer para o dia a dia dele. Então, os advogados, colegas presentes aqui, deem também, façam perguntas que a gente fica totalmente disponível, tá? E para mim é importante conhecer, inclusive, várias. Por isso que eu pedi a você, eu digo, eu não vou fazer uma live sem conhecer a Foreligo, eu quero conhecer. Por quê? Porque hoje, querendo ou não, eu não tenho e não atuo com ferramentas de gestão. Então, eu quero entender hoje, né? E muito importante para quando eu mentoro um advogado, eu treino um gestor, faço um treinamento, entender o que tem de bom no mercado e o que é que vai se adequar mais. E, de repente, o que é que está falhando, por que aquele advogado não está se adaptando de repente, a determinadas ferramentas, né? Porque muitas vezes o problema, a questão não é a ferramenta, tá? A gente vai falar aqui, a questão muitas vezes não é a ferramenta. A questão é o perfil e o olhar do advogado para a ferramenta. É como ele vê que ele quer que a ferramenta se adeque à realidade dele. Ele tem que mudar algumas questões da realidade dele para se adequar a um novo mundo. E daí, independente de qual seja a ferramenta, é um processo de transformação humano antes de qualquer coisa, né? E eu vou te dizer uma coisa, tá, Celina? Não somos iguais, então não espere que todo mundo, assim, todo o perfil, ele goste de tecnologia ou se adapte com facilidade. Vamos ter diferenças nisso. E muitas vezes aquele advogado que ele não tem esse perfil tão afeto à tecnologia, ele pode ter um gestor que o tenha, mas muitas vezes ele não tem esse braço. Exato. E isso é um dificultador e faz com que eles criem a barreira para a tecnologia. Sim, com certeza. Tem alguma especial dentro desses 2 ou 3 cenários que você citou, que você conheça, que você viu implantada, que você indica para, de repente, o público que está com a gente aqui conhecer? Olha, eu conhecia de vocês bem, eu posso dizer. O pessoal fala muito da Astrea.
Eu não Astreia, aprendo, né? tá. Da Astreia. Quero conhecer algumas ferramentas, mas eu conheci bem a de vocês e vi um diferencial bacana. Eu não sei se Lídia falou que eu digo, ó, nem me apresenta certas coisas que eu já imagino como é que cadastra. Eu quero ir no diferencial, eu quero ir naquilo que eu imagino que hoje vai agregar mais para o advogado, que é uma questão mais de estratégia, suporte de estratégia. Então, para mim, aquela ferramenta que ela é mais ampla, que ela sai do beabá, termina que ela traz uma visão mais importante em aspecto de gestão. Mas não é que seja uma ferramenta que vai se adaptar a todo escritório. Porque quando você começa com um pequeno, pode ser que isso não seja tão importante ainda, entende? Então, eu acredito que a gente não pode falar, como você muito bem disse, a gente não pode falar de melhores ou piores ferramentas. O que a gente pode falar é de situações e necessidades, não é? Do que eu tenho a oferecer e da necessidade desse advogado. Eu sempre digo, né? Qual é a tua dor? Para você entender qual que é a solução para a sua dor. E tem que ter clareza sobre isso, porque não adianta você precisando, às vezes não precisa de um canhão para resolver uma situação do teu dia a dia, da tua rotina. Exato. Vai trazer uma melhoria de performance muito expressiva. E é isso que precisa estar alinhado nesses processos, né? De identificar aquilo que é melhor para a sua realidade. Então, não é olhar só para o volteu para mim. Porque ele vai subutilizar o canhão, né? A ferramenta, a arma poderosa, ele vai subutilizar. E depois, se ele já não é tão afeto à tecnologia, ele vai se sentir, digamos, num ambiente que é muita informação. Uhum, e aí, em vez de ser prático, ele começa a achar aquilo tão complicado, não é? Que ele não quer. Então, é importante entender. A gente vai falar aqui especificamente o que é que pode potencializar ou o que é que pode prejudicar no uso das ferramentas tecnológicas, especialmente o software de gestão. Perfeito. Vamos lá. Você tem um ponto que você colocou aqui, que é especialmente sobre pequenos escritórios e profissionais liberais acreditarem muitas vezes que a tecnologia não é para eles, que a tecnologia é apenas para as grandes bancas, né? Isso é uma coisa que você também no teu dia a dia acompanha e vê ainda como realidade, de achar que a tecnologia, isso não é para mim, eu não acesso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade financeira para alcançar. A gente já sabe que isso não é uma verdade. E tanto não é verdade que hoje não tem outro jeito. Ou você adere a um caminho tecnológico de transformação digital, ou você vai estar fora do mercado num curto, médio prazo. Não tem mais o que fazer. Queria te ouvir também a respeito desse ponto. Como é que você vê isso? Tá. E aí você fica bem à vontade, aí, se você quiser ir adaptando as perguntas e criando coisa nova também, tá? Para você bater bola aqui. Tá fluido aqui, é o nosso conselheiro. Conselho técnico. Olha aí quanta gente bacana chegando aqui que estava lá no evento. Como é que eu vejo? Eu vejo essa, digamos que seja essa crença aí do advogado que é pequeno de achar que ele não tem ou necessidade ou não tem capacidade financeira para ter um software de gestão. Existe ainda essa realidade, mas não é só do pequeno, não. Eu acredito que o médio ainda esteja nessa visão. Eu até me assustei um pouco que eu imaginei que a resistência do advogado tivesse diminuído em relação a isso. Mas a tecnologia ainda, quando a gente fala interior de país, quando falamos de alguns lugares, o acesso é desafiador, embora existam grandes escritórios em todo local. A gente não pode falar só de grandes escritórios em capitais, não é, Celina? Oi? Sim. E quando eu vejo isso, eu vejo aquilo... Eu não invisto no que vai me trazer mais retorno, porque eu acho que eu vou gastar. Mas eu não penso que isso é um investimento de retorno. Porque o que me deixa mais livre, mais organizado, com mais velocidade, me libera para ser mais estratégico. E até mais técnico. A tecnologia não vai substituir sua inteligência e também não vai ser 100% assertivo, porque nada é 100% assertivo. Advogado resiste muito para aderir uma tecnologia e ele, quando adere, acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas da vida dele. Não vai, a gente sempre diz, não vai. Zero expectativa, porque ela vai te ajudar e ela tá aí para ajudar mesmo. Mas, às vezes, para ficar ótimo, você tem que passar porque a gente chama pelo Vale da Sombra, que é mudar o seu olhar sobre a tecnologia, mudar a sua cabeça e entender, mas é porque tem aqui na minha base de 1000 processos, eu tô com um problema em 3.
Olha, 3 numa base de 1.000 representa 0,4 problema de inconsistência. Maravilhoso. Se fosse feito por humano, a tua inconsistência ia ser no mínimo de 8, 10%, porque trabalhos humanos é, em regra, muito mais inconsistente. Então é importante também ter esse olhar a respeito dessa expectativa que nós advogados temos de achar que a tecnologia vai resolver o nosso mundo, e a gente sabe que não é assim. É um meio e não um fim em si mesmo, né? Exatamente. E aí é com essa expectativa, essa falta de conhecimento que vem a frustração e vem essa barreira. E que é muito importante, Celine, especialmente nesse momento de crise, que ele abra essa mente, porque no cenário de crise são as ferramentas que vai fazer com que ele atravesse essa sombra de forma mais assertiva e com melhor possibilidade aí de retorno, tá? Até de criar novas possibilidades que ele não estava imaginando quando ele se socorrer das ferramentas de apoio. Por isso que eu deixei tão amplo o nosso tema, porque nesse momento são inúmeras ferramentas que podem apoiar esse advogado. E o momento é desafiador, tá? Não dá pra gente romantizar, não. É desafiador, porque o cliente, ele mudou de comportamento também, o mercado está mudando de comportamento, o dinheiro não sumiu, mas as estratégias precisam ser renovadas, né? De alcançar aí o cliente e de atuar mesmo. Né? Essa mudança de mentalidade, mais do que nunca, eu acho que a pandemia, eu acredito que a pandemia ela veio para acelerar aqueles 5 anos que a gente tinha do advogado tinha de adaptação para o digital, ele trouxe 5 anos para agora. E a mente, ela não acompanhou. Então, a ferramenta de apoio é para você acelerar também o teu desenvolvimento mental, né? Essa transformação mental. Porque a resistência está na nossa, digamos, nos nossos hábitos que fomos acostumados, né? Numa realidade anterior e agora eu tenho outra realidade. E não adianta você dizer, não adianta a gente falar aqui que a tecnologia é importante se ele não trabalha a mente dele. Né? Porque saber que é importante, sim, mas comprar, aí existe um grande passo até ele comprar. Comprar a ideia, fazer ela acontecer de verdade. Exatamente. E executar, né? E aceitar trabalhar com isso. Sim, com certeza. Ó, Dani chegando, Marina, que está na Itália, pessoal bacana chegando aqui. Vamos lá. Pois é. Bom, você está colocando aqui você colocou um outro ponto aqui que é sobre mau uso de ferramenta, competências do operador que precisa ter. O que acontece? Precisam ter para operar uma tecnologia? A gente está falando um pouco da competência humana, que é inclusive a mentalidade, né? A capacidade de olhar para esses novos recursos com outro olhar. A gente fala sobre isso há muito tempo já, e a gente não para de falar sobre isso, porque quando a gente acha que o negócio que o ponto já está exaurido, ele não está exaurido, porque daí tem muita gente que nos procura e que às vezes até durante as lives comentam e falam, mas eu tenho uma dificuldade em relação a tal ponto. Você fala, bom, daí você vê que a barreira cultural e da mentalidade, ele é sempre a primeira. Mas aí, falando em habilidades técnicas, tem alguma que você imagina que seja, que você indica? Tem sim. Quando a gente fala, aí vamos falar... Gente, amigo, já participou de eventos conosco, está aqui também, nos acompanhando. Bem-vindo, boa noite, Josemir. Boa noite, pessoal. Olha, quando a gente fala da ferramenta de tecnologia, de software, quando a gente fala da advocacia no geral, a gente não pode deixar de entender um pouco, e eu vou só dar exemplos aqui para você entender, alcançar o quanto isso da mentalidade é importante, mas você entender de pessoas e de perfil comportamental. Eu sou analista hoje de perfil comportamental, eu trabalho muito com essa ferramenta. Ela é um divisor de águas na vida de um profissional, na vida de uma pessoa. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Porque você entender as competências que você tem e saber se você está alinhado com a sua atividade é ouro, tá? Então, dentro dos perfis, nós temos 4 perfis comportamentais. Nós temos o dominante, vamos dizer, um advogado dominante, Celine, ele não tem muita paciência de estar à frente de um software alimentando, ok? Então, por não ter aquela paciência, muitas vezes ou ele vai deixar de alimentar, ou ele vai alimentar, vai usar o software, subutilizar, ou isso vai gerar ansiedade, vai baixar a produtividade dele, porque é um perfil, uma mentalidade extremamente estratégica, é extremamente de resultados.
ele pensa muito rápido, ele vê o todo. Então, se eu tenho dentro da minha equipe um profissional com esse perfil predominante, e eu coloco ele em atividades repetitivas, como de repente alimentar ou se debruçar sobre determinadas informações, ele não vai me render, ele não vai conectar com aquilo, tá? E aí, quando você fala em competências, você vai entendendo, eu vou falar de algumas. Aí tem o influente também tem uma visão do todo, não é tão detalhista. E num software de gestão, eu preciso de uma pessoa que tenha cuidado para alimentar com os detalhes. Quando eu vou ali alimentar, né, os dados do processo, fazer, né, a informação, olhar para relatórios, se eu for muito generalista, muitas vezes eu perco o requinte da informação. Esse é um perfil que é excelente para prospectar, para estar muitas vezes no front, no fórum. E aí também pode ser o caso de ter dentro da minha equipe, eu coloco essa pessoa para lidar o tempo inteiro com tecnologia e ela vai ter uma perda de energia e de produtividade com isso, sabe? Já tem... Às vezes o teu índice de turnover muda e aumenta expressivamente porque existe uma questão de adequação do recurso humano. Está chegando num ponto. Você está chegando no ponto do prejuízo. Você está chegando no ponto do prejuízo. Qual é o prejuízo de eu não entender isso? Ou eu não compro a ferramenta, ou eu abandono a ferramenta, ou eu não uso todo o potencial da ferramenta, ou eu perco aquele profissional. E aí, quando eu falo de um perfil, por exemplo, mais detalhista, um perfil mais que seja mais afeto a rotinas, mais metódico, ele se adequa. Você cortou para mim. Eu caí, o que eu falei? Voltei. Deu até um pedacinho, mas eu caí e voltei rapidamente. Vocês estão me ouvindo bem então, agora? Eu vou repetir. Estou te ouvindo. O pessoal está ouvindo aí? Então tá bom. Foi alguma... E aí eu vou falar do perfil que ele conecta muito com os softwares de gestão, que é o perfil conforme, que é aquela pessoa que ela é mais focada na tecnologia. Ela se adequa bem e ela gosta de ler informações, de relatórios, ela gosta de Esse alimentar. perfil? É o perfil conforme. Ele é um perfil que ele se adapta melhor a alimentar e a utilizar um software. Então, quando eu tenho esse profissional com as habilidades e as competências, eu aumento o retorno de uma ferramenta, tanto de assertividade como de aceitação. O ser humano está lá para conferir e sanear aquilo que a tecnologia faz, né? Então, é indispensável esse perfil na rotina do dia a dia. Porque aí ele é capaz de corrigir ali eventuais informações, ele é capaz também de não se exaurir da tecnologia, de perder energia. Velocidade bacana, bem, é um perfil que pode ser muito bem adaptado para a tecnologia, porque é um perfil de rotina, que gosta de rotina. Então, quem precisa estar à frente o tempo inteiro usando determinado, né? Utilizando, olhando, checando informação, alimentando, se adapta porque gosta da rotina. Então, quando eu entendo das competências dos profissionais, eu adequo as tarefas e até a leitura. Vamos dizer, quando você fala em análise de dados, já o dominante é melhor no análise de dados, porque ele é estratégico. Então, não é que nenhum perfil vai ficar fora da tecnologia, mas eu vou usar minha melhor habilidade para extrair o melhor daquilo ali. Perfeito. Perfil conta. Ou seja, tudo começa e termina em pessoas, como começamos a dizer lá atrás, não é mesmo? Pessoas. E aí você foge, muito bem você falou, do turnover, né? De profissionais que entram em uma atividade que não está adequada. Porque os escritórios ainda fazem isso, cometem muito isso. Porque não fazem. É isso a importância, Celina, de uma auditoria prévia na hora de um recrutamento. Né? O escritório ainda utiliza muito pouco, às vezes até utiliza para recrutar, mas descarta aquela informação. E não usa da gestão do
Hoje está instável, né? A tua tá caindo de vez em quando para mim. Insistentemente querendo falar comigo. Se tiver... E daí, quando toca o telefone, interrompe a live. Isso nunca me aconteceu, eu nunca tive problema de precisar colocar em modo avião. Apesar que eu acho que em modo avião, esquece, nem seria possível, porque daí não pega o Wi-Fi. Mas não sei, depois a gente... Até pega, mas para mim fica ruim quando eu É, boto em modo avião, né? Funciona pouco. porque hoje tem alguém insistindo em falar comigo e nem é uma pessoa conhecida, que se fosse eu já estava aqui no computador dizendo não posso falar agora. Mas é um número desconhecido, não tem nem como mandar uma mensagem. Caiu, mas agora voltou. Acho que sim. E para a gente falar aqui de prejuízos, quais são os prejuízos que o advogado e o escritório pode ter quando faz mau uso dessas ferramentas na gestão processual? Ambas estão caindo, né, Mário? O Mário está dando esse reporte aqui. E é curioso, porque se são ambas, imagino que seja, porque o meu sinal aqui está no topo, mostrando aqui. A minha tá caindo também? O Mário diz que sim, que ambas estão caindo. Então, se são ambas, não é o meu sinal aqui em casa, nem curioso, né? Vamos lá, pode ser até o Insta, vamos ver que melhora aqui. Prejuízo, eu acho que o pior prejuízo é o financeiro, não é, Celina? Eu acho que o pior prejuízo é o financeiro. Porque você tem uma ferramenta que vem para aumentar o teu lucro. Porque o maior benefício de ferramentas de gestão é lucro. Né? Aumentar a tua receita e facilitar o trabalho. Não só isso dando mais segurança, mas também dando mais velocidade. Mas isso vem nessa contramão. Né? O prejuízo é você perder mais tempo. Você não ter segurança, você diminuir o potencial de lucro e de receita, porque quando você para fazer o que o software faria por você, você deixa de estar na estratégia e na execução de outras coisas importantes, de outras frentes importantes. Porque o advogado hoje tem muitas frentes, de fato. Ele precisa prospectar clientes, ele precisa cada vez mais ser especialista numa área dele também. Então, quando ele para se debruçar, sem organização, né? Ele perde a organização, ele perde ali a segurança de informações que são facilitadas, que o software alimenta, né? Aquela informação do tribunal, aqueles dados estatísticos que traz para ele do que ele tem de processo, do que ele tem de resultado. Quando ele perde essa filigrana ali do filtro, e ele vai ter que fazer isso manualmente, perde uma agenda, um controle de agenda, um controle de audiência. É tempo, e tempo é dinheiro. Sim. Né? Não, O pior prejuízo que ele ainda não entende é esse. Aí é prejuízo, né? A oportunidade de você deixar de crescer, perder uma oportunidade importante por conta de não ter uma gestão estruturada é prejuízo, porque deixar de ganhar nesse caso é prejuízo. Porque e o prejuízo não vai só no financeiro, tá, Celina? Porque aí a gente fica falando de dinheiro, mas o prejuízo é de saúde também. Porque Claro. quando eu me debruço, o advogado ali se debruça para ser múltiplo e não usa da tecnologia ao favor, ele aumenta o nível de estresse, ele aumenta a ansiedade, ele aumenta, não é? Até o burnout, as crises de pânico, as coisas que acometem o advogado. A nossa classe trabalha sob pressão. A nossa classe está junto com os profissionais de tecnologia como as duas classes mais afetadas por estresse. Exatamente. Por conta de prazos e pressão enorme que existe de cliente, de nós sobre nós mesmos, aquela pressão do dia a dia, da rotina maçante de tenho que dar conta de tudo dentro de um prazo que, em regra, é sempre muito exíguo, né? Então, quando eu perco esse controle, quando eu perco essa segurança, né? Quando eu perco tudo isso, eu não perco só dinheiro, eu perco saúde. Entendeu? Eu perco tranquilidade, satisfação. E o que é hoje que a advocacia não imagina? Que ela pode ter dinheiro e qualidade de vida. Ela não imagina. Existe aquela crença lá de trás que o advogado, ele só trabalha e ele não tem mais vida. É isso aí. E essa mentalidade ele é uma coisa... Ele ganha dinheiro, ele é, enfim, bem sucedido do ponto de vista financeiramente, é feliz, tal. No aspecto profissional, certamente ele teve que abrir mão de muito da vida dele pessoal e será assim para sempre. Essa é a crença que a gente precisa romper. Não é mais assim para sempre, e acho que mais do que nunca o momento que a gente vive hoje nos obriga a olhar para essa perspectiva, né? Porque essa foi a crença da nossa geração. Não é? De que o advogado ele trabalhava de domingo a domingo, que ele não tinha horário para terminar, que ele levava processo para casa. Essa foi uma crença toda de geração. Mas a tecnologia ela vem para facilitar essa gestão do tempo e trazer essa qualidade de vida, mas quando bem usada, quando eu a enxergo como uma aliada.
né? Além dessas outras ferramentas comportamentais. Quando você treina bem sua equipe, você tem velocidade. Quando você treina bem e bota as pessoas no lugarem certos, Celina, você traz satisfação desse profissional. E um profissional satisfeito é um profissional que produz. E quando o profissional produz mais, ele ganha mais e ele traz mais para o escritório. Então, esse ganha-ganha, ele vem de toda uma dinâmica nova, né? Que o advogado antes não praticava. E muitas pessoas não entendem essa dinâmica que ela vem, né? O que é que eu posso me socorrer hoje em dia para cada vez chegar mais longe. Ou com mais qualidade, ou, né? E com mais dinheiro e com mais ganho. Porque a pessoa pode ter tudo isso. Pode, né? a gente tem essa mentalidade também. Essa mentalidade de que eu vou perder não existe aqui. limite, não existe... A miséria, qualquer espécie de miséria, é a limitação da nossa mente humana. Isso. Porque somos, infelizmente, programados e tem uma questão de crenças e de gerações em cima disso. Mas somos livres e somos capazes de muita prosperidade em muitos campos da nossa vida. E é uma questão de ressignificar a nossa história, olhar para a advocacia sob uma outra perspectiva, não como aquela insana de cumpridoras de prazos e sempre aquela ansiedade, aquela agenda, aquela insanidade de pauta e de agendas. E a tecnologia está aí para nos ajudar a mudar, né? A implantar no dia a dia, na rotina, mas abrir a nossa mentalidade para olhar para essa perspectiva com esse outro olhar, um olhar mais, eu diria, até humano e cuidadoso e carinhoso para nós mesmos. Consigo. Merecemos isso, a classe merece, os profissionais jurídicos merecem esse olhar. É como eu vejo. Exatamente. E depois que eu entrei nesse mundo, vamos dizer, de viver as duas advocacias, de viver, né, a advocacia em cima dessa crença anterior de que é igual aquela crença, né? Sorte no amor, azar no jogo, ou esse ou aquele, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu abro mão disso, eu tenho dinheiro, eu tenho qualidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, para eu ser bom, eu vou me deixar um rastro de sangue para poder chegar lá em cima, não é? Então, vivendo isso e entendendo que o mundo mudou e trazia muitas outras coisas, que eu entendo que essa ferramenta de comportamental também, a gente está falando de múltiplas, não só tecnológicas, de junção de ferramentas, não é? Porque quando a gente une, nós potencializamos, de entender que essas ferramentas de desenvolvimento profissional humano, ela vem para quebrar esse padrão, porque é um padrão da classe mental que se repete, né? E o padrão eu vou ter que trabalhar aqui manualmente ainda, mantendo um conservadorismo, quando o mundo completamente mudou, não é, Celina? Porque mudou. E muda o tempo inteiro. A prova disso é que mudamos aí, sei lá, quantos anos em 3 meses. Exato. E ainda vamos mudar muito nos próximos meses. Muito! Porque ainda tem as consequências, não é? Os efeitos do impacto da pandemia, nós vamos sentir aí, talvez nos próximos 5 anos. Eu não vou fazer uma projeção, mas muitos anos virão para dizer, não é? Os futurólogos estão aí já estudando para dizer, olha, isso veio por conta da pandemia, essa mudança veio por conta da pandemia. Você sabe que, assim, eu acredito que nesse aspecto, por exemplo, de qualidade de vida do advogado, vamos lá, o advogado que se deslocava para fazer reuniões interestaduais, vivendo em voo. Eu, por exemplo, passei muito tempo conduzindo recuperação judicial em outros estados. Pegava voos semanalmente, 4 voos. Coisas que talvez hoje o advogado ele pode resolver numa reunião online. Então, veja, isso traz tempo, qualidade de vida e diminuição de custo. Então, isso já é um impacto da pandemia que o advogado não cogitava, nem o cliente, porque o cliente exigia a pessoalidade, a presença. E, a partir disso, o cliente viu que ele pode ser bem atendido quando o profissional se adequa à ferramenta, não é? E faz a entrega via online perfeitamente. Para entregar o valor, né? Independente perfeitamente. Por óbvio que você vai ter questões, vamos dizer, questões que tratem de sigilo ou que precisem de realmente de um trato, né, mais tete-a-tete, que elas vão se manter no presencial. Mas isso já é mudança de vinda da pandemia. E que aí outras ferramentas tantas vão surgir para trazer essa facilidade para o advogado. Verdade. Né? Tem muita coisa por vir, né? Ainda há muito
sério, muito Tem, sério. você vai ainda adequar muita coisa na própria ferramenta aí, de repente, para trazer inovações para Sim, atender já essa estamos demanda criando nova. com todos os links das audiências virtuais para que a gestão analítica das audiências virtuais ocorra dentro da plataforma. Quando imaginava isso, já estava no roadmap. Mas agora é assim, precisamos colocar aqui os links das audiências para dar capacidade dos nossos usuários, clientes, poder clicar e ir direto para uma plataforma, um alerta de uma agenda de uma audiência virtual que já está gerada dentro da plataforma. Não tinha isso há 3 meses atrás, não tinha essa necessidade. Agora é uma realidade. Da forma de participar da audiência. E quanto mais, assim, vamos dizer, se houver ainda essa resistência, eu não acredito que agora a resistência vá ser tanta, porque termina sendo assim, ou eu estou fora, porque de fato a coisa migrou com muito fortemente, ainda vai se manter, né? Nós sabemos que ainda com risco de contaminação, isso vai perdurar por um tempo e as atividades precisam continuar. Então, o advogado, entendendo disso, ele potencializa o resultado dele. A preocupação é assim, eu uso uma ferramenta, mas eu não extraio o melhor dela, porque eu desconheço informações que me podem levar para o melhor resultado. Uhum. E por eu não entender de pessoas adequadas para a ferramenta, ou formas de uso da ferramenta, ou entender, mudar a mentalidade, esse escritório, esse advogado pode estar subutilizando a tecnologia. É isso, com certeza. Certamente estão. E, portanto, procurem, né? É isso que a gente dá de dica, assim, de feedback ou de orientação principal. Procurem os novos caminhos, procurem as oportunidades ferramentais. E quando a gente fala em ferramental técnico, tecnológico, mas também ferramental de metodologias de desenvolvimento e capacidades e competências humanas para poder enfrentar todo o desafio. E a base, e aí vem, viu? A base vem no humano para que eu não sucumba à tecnologia, porque, por óbvio, essa tecnologia, para quem não se adapta, ela pode vir com muita força, né? Uma força que a pessoa, ela venha e a pessoa faça o mau uso, como a gente falou aqui, ou até esse profissional fique fora do mercado, porque não interessa um profissional que não se adequa. Mas, assim, para que ele também utilize o melhor dessa tecnologia, e desenvolva competências, sabe, Celina, que vão ser muito demandadas daqui para frente. Competências de comportamento, tá? Por exemplo, liderança é uma competência que muitas pessoas acham que não precisam ter ainda, não é? Inteligência emocional é a base para aquela pessoa, ainda que tenha um perfil para usar o software de gestão, mas se ele não tem inteligência emocional, ele também causa estrago, tá? Então, autorresponsabilidade é uma competência que faz com que ele cumpra o que precisa ser feito. Ele tem a habilidade, mas ele não tem autorresponsabilidade e não anda muito. Porque eu tenho habilidade, mas eu não faço o que precisa ser feito. Não tenho comprometimento. Então, tem muitas competências que vão vir para se somar à competência técnica e se somar às ferramentas de tecnologia, né? Para trazer esse perfil do novo profissional. É isso. Estamos chegando assim, no finalzinho da nossa live, então eu quero te agradecer por Eu que dividir agradeço o convite. as percepções, impressões e a tua experiência da tua jornada de mais de 2 décadas aí dentro de ambientes de escritórios, lidando com a rotina dos advogados e sempre pensando nos melhores caminhos, nas melhores mudanças para o dia a dia da advocacia. Então, para a gente foi muito legal você ter aceito o convite de estar conosco. Não sei se você quiser fazer, passo para você o bastão para você fazer suas últimas considerações. E também depois quero ter seu feedback verdadeiro, real, sobre o que você viu, o que você gostou, o que você não gostou no Fora Legal, o que faz sentido, o que você acha que pode melhorar. A gente adora essa oportunidade de ouvir com muita clareza e transparência os melhores caminhos da nossa jornada, de como é que a gente pode ser melhor, porque a gente sempre pode melhorar, né? Então, depois você me manda isso. Se você quiser falar também sobre isso agora, nas suas considerações finais, fica super à vontade. Gostei demais. Assim, eu acredito que o diferencial de trazer informações de análise, ele sai do mesmo de trazer só informações processuais. Quanto mais informações que me permita fixar estratégias, não é? Para o advogado,
que é estratégica. Aí vamos lá, tem gente que não vai perceber isso como diferencial na ferramenta porque não tem visão estratégica. Então, quando entende aquele teu cliente, né? Qual é o perfil dele? Quando você entende o perfil desse cliente, ele vai absorver e vai utilizar o melhor. Então, é isso que a gente falou aqui tudo. O recado que a gente vem deixar, na verdade, é prepare-se, né? Transforme-se. A minha experiência na advocacia, ela soma. Meu olhar de analista hoje, ele não é um olhar de analista, é diferenciado, porque ele vem com toda essa bagagem para entender que aquela pessoa dentro da advocacia, ela vai funcionar daquele jeito, né? Ela vai trazer essa resposta, ela não vai trazer. Isso hoje, para o profissional, muda a atuação dele. Tá? Quando ele se entende. Então, o advogado hoje que não se conhece, ele não extrai o melhor de si. Tem muitos profissionais aí se sabotando, deixando de ganhar dinheiro, deixando de performar maravilhosamente bem, porque não se entende, não se conhece, não sabe as competências que tem. Isso por experiência, quando ele vira uma chave. Quando a pessoa entende, por exemplo, que ela tem uma habilidade para lidar com um software de gestão, ela vai amar aquilo. Mas lá por trás pode ter uma crença que fez com que ela imagine que, por exemplo, ela não é organizada, que ela não gosta de detalhes. E ela resiste a uma coisa porque a nossa mente faz crer. Controle, essa coisa de controle, eu quero controlar tudo do meu jeito, porque do meu Tudo. jeito funciona. Perfis controladores vão precisar entender que eles não têm o controle de tudo. Né? Líderes vão precisar colocar cada colaborador na sua melhor performance. E é como eu disse, o quanto mais conhecimento esse advogado tem, melhor ele trabalha, né? Melhor ele traz resultado para a advocacia, para o escritório, para o judiciário, porque ele conecta melhor também com o judiciário. Para a sociedade, né? Pessoas e a felizes, gente nem entrou com esse detalhe, mas ele conecta bem. Hã? Pessoas construindo aí seu raciocínio, no final das contas, pessoas felizes tornam o mundo um lugar melhor. Então, é isso que a gente quer, que a advocacia seja feliz, que ela tenha mais tranquilidade, que ela viva melhor, que ela trabalhe melhor, que ela ganhe mais dinheiro, que ela seja próspera. Tudo isso que é possível, que a gente acredita que é possível. E né? é possível e que vai caber muito bem nesse momento de crise, tá, Celina? Porque tem muita gente assim, perdida. O que é que eu vou fazer agora? Não consegue ver solução e acha que solução talvez seja fazer o que sempre fez. E o que sempre fez hoje, de repente, não pode não funcionar. Certamente não vai funcionar. E abrir essa mente com essas informações. Quem quiser mais chamo lá pro perfil, né? A gente fala de muita coisa no perfil. Então, quem quiser seguir lá o perfil para conhecer mais. Raquel, manda direct para ela, manda direct para nós aqui da Foreligo, pode mandar direct diretamente para mim, @Celina Salomão. Estamos sempre com os canais aqui, as redes totalmente abertas para poder auxiliar no que for possível e aprender com vocês também, porque estamos todos na mesma perspectiva de aprendiz constante, especialmente agora, onde trocas de informações e de caminhos e possibilidades é o que acalanta a perspectiva de dias melhores, profissionais e pessoais, né? Exatamente. É isso que queremos, que desejamos e que vamos construir agora nesse cenário novo, não é? Isso aí. Obrigada. Foi um prazer. Por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Raquel, pelo seu tempo e disponibilidade. Foi um prazer estar com você. Ao pessoal que entrou, que nos acompanhou, que chegou recentemente, que está com a gente desde o começo. Muito obrigada. Nosso canal está aí. Toda semana a gente tem a nossa live aqui na Forelegal. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, puxão de orelha, a gente está sempre aberto para tudo que nos transforma, que nos ajuda a ser melhor. Então, seguimos juntos. Boa noite para todos. Bom, boa noite, pessoal. Beijo grande. Também, Stanley. Saúde, boa noite. Daqui a pouco estamos dando todos. Um beijo Tchau, tchau. a todos. Tchau, tchau.